ninguém percebe. Mas às vezes, a maior força nasce justamente quando tudo parece desabar. Em um vale esquecido pelo tempo, onde o vento passava devagar entre as colinas e o sol acordava a terra todas as manhãs, vivia um burrinho chamado Tomás. Ele não era o mais rápido, nem o mais forte, mas havia algo nele que poucos enxergavam, um coração que nunca desistia. Desde muito cedo, Tomás conheceu o peso do trabalho. Carregava secos, puxava carroças, ajudava no campo do amanhecer. Mesmo cansado, ele encontrava alegria em pequenos detalhes. O canto distante dos pássaros, o cheiro da terra molhada e um simples gesto de gratidão de quem cruzava seu caminho. Era uma vida simples, mas era a sua vida. Até o dia em que tudo mudou, sem aviso. Tomás foi levado para longe, arrancado do lugar que conhecia, das vozes familiares, do pouco conforto que tinha. Agora, seu novo destino era uma fazenda silenciosa, isolada, onde o trabalho era ainda mais pesado e a solidão constante. Os dias se tornaram longos e repetitivos. O sol ardia sem piedade, castigando sua pele. O cansaço se acumulava nos músculos e o medo passou a caminhar ao seu lado, como uma sombra persistente. Cada noite trazia o mesmo silêncio, quebrado apenas pelo som do vento. Certa tarde, escondido à sombra de uma árvore antiga, tentando recuperar o fôlego, Tomás ouviu palavras que gelaram seu coração. Os donos da fazenda falavam em exigir mais dele, em esgotar suas últimas forças, e depois simplesmente descartá-lo quando não fosse mais útil. Naquele momento, o medo se transformou. Algo despertou dentro dele. Não foi raiva, não foi revolta, mas um sentimento há muito esquecido. O desejo profundo de ser livre. Naquela mesma noite, o céu escureceu de uma forma diferente. O vento uivava com fúria. A chuva começou a cair, pesada e implacável. Relâmpagos rasgavam o horizonte como se o próprio mundo estivesse em guerra. A natureza parecia refletir a tempestade que se formava dentro do coração de Tomás. Enquanto a tempestade castigava a terra, ele fez uma escolha. Com o coração acelerado e as pernas tremendo, ele reuniu toda a coragem que possuía e rompeu a cerca de madeira, já enfraquecida pela chuva. E cada passo era uma mistura de medo e esperança. Cada respiração era um ato de coragem. A escuridão da noite parecia interminável, e a tempestade o seguia, mas ele não parou. Quando os primeiros raios de sol finalmente surgiram no horizonte, algo fundamental havia mudado dentro dele. O mundo, que antes parecia assustador e ameaçador, agora se abria como um campo cheio de possibilidades. Ele estava sozinho, mas pela primeira vez em muito tempo, ele estava no controle do seu próprio caminho. Durante sua jornada, Tomás encontrou de tudo: olhares curiosos de outros animais, a indiferença de alguns humanos, mas também encontrou bondade onde menos esperava. Certo dia, ao tentar atravessar um riacho de águas rápidas, uma senhora simples que vivia por perto o viu. Ela não hesitou. Ofereceu-lhe água fresca e um pouco de alimento. Enquanto ele recuperava as forças, ela olhou em seus olhos e disse algo que ele jamais esqueceria: nem todo caminho é fácil, mas cada passo te aproxima de quem você precisa se tornar. Aquelas palavras ecoaram em sua mente, dando-lhe um novo ânimo para continuar. Em outra noite, enquanto descansava exausto sob a copa de uma grande árvore, uma coruja pousou silenciosa num galho acima dele. Com seus olhos grandes e atentos, a ave pareceu sentir sua angústia. Em vez de se assustar, Tomás sentiu uma calma estranha. Ele sentiu que podia confiar nela e, de alguma forma, compartilhou sua história, sem precisar de palavras. A coruja, com uma voz serena que parecia vir da própria noite, disse: a solidão não é estar sozinho, é esquecer quem você é. Confie no seu instinto. Ele te trouxe até aqui por um motivo,
quando a coruja partiu, deixando apenas o silêncio e a lua brilhando no céu, Tomás entendeu algo essencial: os desafios, as dificuldades, a própria tempestade não eram castigos, eram lições, eram professores disfarçados. Os dias passaram, as dificuldades continuaram. Houve fome, houve cansaço, houve momentos de dúvida, mas ele já não via os obstáculos da mesma forma. Cada dor ensinava sobre resiliência, cada queda fortalecia seus músculos e seu espírito, e cada novo amanhecer trazia a promessa de uma nova chance. Ele aprendeu a encontrar água, a se abrigar do frio e, acima do tudo, a confiar em si mesmo. Até que, sem perceber, depois de muitas luas e sóis, seus passos o levaram de volta a um lugar familiar. As mesmas colinas suaves, as mesmas estradas de terra batida. Era o vale escondido, o seu lar. Mas Tomás não era mais o mesmo burrinho que havia partido. Os aldeões, ao vê-lo se aproximar, se surpreenderam. Ele parecia mais forte, mais seguro, e logo compreenderam. Aquele burrinho agora carregava algo diferente. Não era apenas a força física que o trabalho lhe deu. Era uma presença, era uma coragem que emanava dele. Era uma esperança que brilhava em seus olhos. A jornada não o havia transformado por fora, mas sim por dentro. E essa talvez seja a maior lição da história de Tomás. Todos nós enfrentamos tempestades na vida. Algumas vêm de fora, como perdas, dificuldades, injustiças. Outras, de dentro, como o medo, a dúvida e a solidão. Mas não é a tempestade que nos define. É a nossa decisão de continuar caminhando, mesmo quando tudo parece escuro e sem saída. Às vezes, a verdadeira liberdade não está em fugir dos problemas, mas em nos reconhecermos, em encontrar nossa força interior para enfrentá-los. Às vezes, a força que precisamos surge de encontros inesperados, de palavras simples ditas por um estranho, de apoios silenciosos que nos mostram que não estamos sozinhos. E quase sempre descobrimos nosso verdadeiro caminho quando temos a coragem de atravessar o desconhecido. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se, você também é muito mais forte do que imagina. E nenhuma tempestade, por mais forte que seja, dura para sempre. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa de um pouco de força hoje. Inscreva-se no nosso canal para mais histórias como esta. E nos comentários, conte pra gente qual foi a maior tempestade que você já superou na sua vida. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.